Bom, nosso Economia e Desenvolvimento está recebendo uma vez mais aqui essa semana a visita do Rafael Mortari, da Mortari Bórico. Rafael, obrigado uma vez mais pela tua presença aqui, porque sempre quando tu vens aqui, é interessante isso. Como eu sou um cara especializado na área de mercado de ações, fui lá atrás, e isso desperta muita atenção das pessoas, porque na verdade tem muita gente que não sabe, não tem conhecimento do que é o mercado de ações, do que ele é importante para a economia. Tem muitas pessoas que compram em várias empresas, conhecem várias empresas e não sabem que essas empresas, de certa maneira, ou elas nasceram ali, ou elas se sustentaram ali e evoluíram através do mercado de ações. Por isso que ele é importante. Mas é claro que esse mercado de ações, né, Rafael? Obrigado pela tua presença. Esse mercado tem muitos problemas, tem riscos e tal, e acontece muitas coisas desagradáveis, né, que acabam atingindo empresas famosas, empresas que têm um emblema todo, né, do ponto de vista de respeitabilidade no público. É o caso das Americanas, né? O que houve com as Americanas? Exatamente, Silvio. Obrigado mais uma vez pelo espaço aqui. E bom, caso Americanas, eu diria que ele é emblemático, né? Conforme a gente conversou já no programa passado, existe uma linha do tempo onde os acionistas eles não tomaram nenhum tipo de atitude para se ressarcir dos prejuízos, e aí depois veio o caso da Vale, da Petrobras, onde alguns institucionais e alguns pequenos acionistas conseguiram litigar contra a empresa. O caso do IRB, Instituto de Resseguro do Brasil. Instituto de Resseguros, e agora o caso de Americanas. Bom, Americanas, o que foi que aconteceu? Basicamente, para eu não entrar na questão mais técnica aqui, que é uma questão de risco sacado, enfim, e todas as problemáticas, existiu uma fraude na empresa. Ponto. Basicamente é isso. Existiu uma fraude que se perpetua há 6 anos no mínimo, comprovado 6 anos, mas que potencialmente está acontecendo há 10 anos. Em conluio, o que está se chegando à conclusão com empresas de auditoria e seus administradores. Então, assim, como que os controladores, como que a empresa de auditoria, como que os seus administradores não sabiam que existia um rombo de 20 bilhões de reais? 20 bilhões. 20 bilhões de reais comprovado. Eles estão estimando que o rombo pode ser de 40, 50 bilhões. Então, está inclusive tendo uma CPI agora e várias investigações em andamento. Mas o que acontece o pequeno acionista comprou a ação de Americanas acreditando, né, até porque os acionistas de referência, que é chamado hoje, grandes empresários conhecidos, eles, bom, se eles são os acionistas de referência, eles que investem, eles que fazem a gestão da empresa, é uma empresa que é sólida, uma empresa muito bem gerida, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, basicamente, aconteceu uma fraude, uma das maiores fraudes corporativas do Brasil, onde se perpetua há no mínimo 6 anos, potencialmente há 10, e que já existe um cálculo que confirma que foi um rombo de 20 bilhões de reais, mas que pode se chegar a 50 bilhões de reais, dependendo do final das investigações. Então, é algo que aconteceu que é grave, fere muito a confiança dos acionistas. E, conforme a gente tinha conversado também no programa anterior, é uma empresa listada no Novo Mercado. Então, para tu veres que o Novo Mercado, pro pequeno acionista, que deveria ser o Novo Mercado, só explicando, ele é o mais alto grau de confiança e de governança da B3. Existe nível 1, 2, enfim. O Novo Mercado, ele deveria ser o suprassumo da segurança e da credibilidade na bolsa. Claro. E não foi isso que aconteceu, né? Na verdade, né, esse tipo de procedimento, esse golpe, né, que se dá no acionista e tal, afeta profundamente o nome, a respeitabilidade da empresa e tal, mas também afeta o mercado, né? Com certeza. Então, assim, existe até uma RJ em andamento agora das Americanas. Vários credores se habilitaram, enfim, mas a gente viu que teve um efeito cascata, né? Então, muitas empresas, inclusive, entraram em RJ por causa das Americanas. Essa RJ significa? Recuperação judicial. Tá. Desculpa, por eu estar tão familiarizado. Claro, isso, exatamente. Por eu estar tão familiarizado, às vezes eu acabo esquecendo. Então, existem várias empresas que, inclusive, foram à bancarrota porque elas dependiam dos créditos oriundos de Americanas. Inclusive, grandes bancos aí têm um crédito de bilhões de reais que Americanas está devendo lá para eles. E como que isso vai ser recuperado, né? Como que a confiança no mercado, como que milhares de empregos
vão ser mantidos ou de que forma que as pessoas elas vão confiar no mercado para depositar suas economias e, enfim, ter uma renda, ou ter uma rentabilidade que tem como base a confiança, né? Então, acontece muito que grandes empresas, elas têm um potencial enorme de atrair capital, de atrair pessoas para a Bolsa, mas elas têm o potencial de causar um estrago enorme. E é isso que nós estamos vendo hoje com várias empresas que estão com dificuldades financeiras, várias empresas que estão demitindo funcionários por causa de Americanas. Fora, obviamente, o acionista que confiou na empresa, depositou os seus recursos lá e hoje ele tem, por exemplo, tem acionistas que compraram uma ação, ainda que vinha de outras empresas, a 40, a 60 reais. Hoje a ação ela vale efetivamente R$1. Da divulgação do problema, da fraude, até hoje, a ação foi de R$12 para R$1. Então, imagina o teu patrimônio ele encolher mais de 11 vezes. Isso é uma questão que a gente encara como um dano informacional muito grave, porque quando o acionista ele compra uma ação, ele se baseia nos balanços, ele se baseia com o que a empresa divulga para o mercado, da empresa, no histórico da empresa. Então, se ele comprou a R$20, ele chegou àquela conclusão por causa do histórico da empresa, dos balanços, enfim, de todas as informações que a empresa joga ou divulga a mercado. Né? Então, assim, existe um dano informacional grave, eu diria gravíssimo, onde o acionista ele foi enganado pela empresa, efetivamente venderam uma Ferrari para ele e entregaram um Fusca. Então, assim, como que esse acionista ele vai recuperar aquele dinheiro que ele depositou para que entregassem a Ferrari lá para ele? Felizmente ou infelizmente, né? Felizmente porque as questões são mais técnicas, mas infelizmente, por causa do custo, é através de uma arbitragem, através da Câmara de Mercado da B3. Então, esse é o único meio para a recuperação do prejuízo, mas infelizmente ele é muito caro. Ainda bem que existem institutos, inclusive o nosso cliente, o Instituto Empresa, em que ele reúne diversos acionistas para eles juntos, reunidos, discutirem contra a empresa e tentarem recuperar o seu prejuízo. Na verdade, assim, a civilização, de certa maneira, a evolução da civilização se dá em cima de confiança, né? Confiança das pessoas, nas empresas, confiança nas instituições e tal. Nós vivemos hoje no Brasil aí um problema que é muito sério, que eu acho que o pior problema que nós vivenciamos no Brasil hoje é o descrédito e a desmoralização das instituições. Com relação ao mercado de capitais, isso é importante, e eu quero passar essa pergunta para ti, é o seguinte, os últimos dados que eu tenho do mercado de capitais é que depois da pandemia para cá nós tivemos a inserção de mais de 2.800.000 novos investidores em mercado de capitais. Isso significa dizer o seguinte, é um mercado atraente, é um mercado que está chamando a atenção das pessoas, dos jovens inclusive, e para isto acontecer e continuar cada vez mais prosseguindo e se desenvolvendo, se sustentando, é preciso exatamente recuperar essa confiança. Como é que faz isso? Bom, se faz isso dando uma resposta muito forte para o descumpridor das leis. Basicamente é isso. Então, assim, existem arbitragens em andamento contra várias empresas que causaram problemas a seus acionistas. Um caso, porque arbitragens são sigilosas, né? Então, existe esse problema de confiança de como que isso vai ser esclarecido, como que eu vou ficar sabendo se realmente eu posso ter confiança nas empresas que eu vou investir, se quando eu vou discutir ou se quando algum acionista ele discute, a decisão ela é sigilosa depois. Vazou uma sentença da Petrobras onde ela foi condenada a ressarcir os acionistas. Então isso é positivo já, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, como que a gente vai ter mais confiança no mercado de capitais? Com respostas muito fortes da CVM, da B3 e do Legislativo. Na verdade, existe uma forma muito simples da gente ter essa pressão social e ter essa resposta de forma mais eficiente, que seria
remover o sigilo das arbitragens que existem na Câmara de Mercado da B3. É verdade. Deixa eu explicar rapidamente como funciona. Arbitragem. Um acionista vai gastar, em média, R$1 milhão para discutir com alguma grande empresa o seu prejuízo. Independente se foi 10 mil reais, foi R$1 milhão, foi 10 milhões de reais, só o custo da Câmara de Arbitragem vai ultrapassar 600 mil reais, advogados, perícias, pareceres, enfim, qualquer outro custo que tenha. Bom, o pequeno acionista que perdeu R$1 mil, 10 mil reais ou 100 mil reais, obviamente ele não vai ter como arcar com esse custo. Então existem institutos ou algumas associações, tal como o nosso cliente, o Instituto Empresa, em que ele reúne vários acionistas, ele faz como se fosse um modelo de class action dos Estados Unidos, mas mais abrasileirado, em que ele viabiliza economicamente. O acionista ele paga 1/100º ou menos do valor que ele pagaria se entrasse individualmente, mas a associação e, por óbvio, os escritórios de advocacia que são contratados, como o meu foi, eles precisam dizer assim para o acionista: olha, eu vou te representar, vou viabilizar o custo, mas nós conversamos porque a duração de uma arbitragem é de 24 a 36 meses. Nós conversamos daqui a 24 ou 36 meses. Eu não vou te informar nada sobre o processo de arbitragem. Ué, mas eu entrei aqui e eu quero informações, já que eu assinei aqui, né? Você está me representando. Mas acontece o seguinte, são 400, são 500, são 600 acionistas que se reuniram. A arbitragem é sigilosa. Então, se um acionista vaza essa informação, prejudica todo o procedimento de arbitragem. Então, vamos supor, são 500 acionistas. Tu envia as peças, as decisões da Câmara de Arbitragem para todos. Se um vaza, 499 são prejudicados, pode ter, em casos mais graves, ter a anulação da arbitragem por causa de um acionista. Qual é o mecanismo que se tem para cuidar para ninguém vazar essa decisão, essa peça que é enviada? Não existe, né? Então, olha que difícil. Apesar de tu viabilizar por um lado financeiramente, tu tem que esconder o andamento e a própria arbitragem, ou seja, para o acionista entender. Né? Olha o risco, né? Tu precisa esconder o que está sendo feito do próprio acionista que confiou, que depositou a confiança em ti. E isso é bem simples. Na verdade, sempre quando nós requeremos, quando nós damos, quando o escritório ele abre, ele dá abertura a um pedido de arbitragem contra essas grandes empresas, nós solicitamos para o presidente da Câmara que remova o sigilo da arbitragem. Só que, infelizmente, depende do aceite da empresa. E qual é a resposta da empresa? Claro. Nós queremos que seja sigiloso. Então, imagina, por exemplo, essa arbitragem contra as americanas sendo pública. Olha a pressão social. Obviamente, não estou desconfiando, nunca vou falar mal dos árbitros, até porque os árbitros são as partes que escolhem. Mas olha a pressão social que é exercida nos árbitros para ter uma decisão ainda mais acertada. Tendo uma CPI, tendo várias investigações, tendo inclusive crimes, né? Em que a ação foi de R$12 ou mais para R$1. Olha a pressão que a mídia exerceria e a própria publicidade deixa todo o processo mais transparente. Deixaria o mercado mais limpo também para se fazer uma atuação muito mais sincera, muito mais heróica, muito mais guerreira do que da forma que infelizmente é feita. Então, sejam as associações, os escritórios de advocacia que representam esses acionistas, de certa forma, o próprio escritório fica com a credibilidade um pouco em xeque, porque tu tem que esconder as informações do teu próprio cliente, do próprio acionista. Então, é difícil, é uma batalha. Existe também o presidente do Instituto Empresa, ele foi convocado para depor na CPI e ele quer levar todas essas situações para que, se a Câmara de Mercado da B3 ela não adote, porque é simples, é só redigir novamente o regulamento, né? Ou o próprio presidente da Câmara pode remover, né, esse sigilo. Então, se não for por esse meio mais administrativo, vamos dizer assim, que os deputados se sensibilizem e que as coisas sejam feitas a partir de agora de uma forma que
se passe a mensagem: o Brasil é um país sério, vamos investir nas empresas do Brasil, porque se o acionista for prejudicado, ele vai ser reembolsado, ou ao menos ele vai saber o que acontece nos bastidores do caso, e não somente seus advogados que precisam esconder essas informações dos seus clientes. A questão, duas palavras resumem isso: decência e transparência. Exatamente. Isso aí. Rafael, obrigado pela tua presença aqui, um grande abraço, até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento.